Olá, galera. Como eu havia prometido, Kansas City aqui no Clube, tá? Essa revista Kansas City, ela é revista britânica, tá? Ela é um quadrinho de western, né? Bang Bang britânico, tá? Não é italiano nem americano, mas por ter passado por várias editoras, né? Houve assim confusões com o nome, né? Kansas City, que às vezes era chamado de Kid Montana, só que o Kid Montana era um personagem americano, cara. Tá? Vou virar aqui, ó. Usaram a capa final para finalizar aqui a história e houve muita confusão, tá? Né? Com esse personagem aqui, passou por várias editoras, né? Eu vou falar então, nós vamos direto para ela depois da vinheta, então, pessoal. Vai direto para ela, tá? No interior dela. Bom, pessoal, partiu aqui para o interior da revista Kansas Kid, tá? Preço de capa na época, estamos falando de 1972, um cruzeiro e 50 centavos. Logotipo da editora, tá? Editora Superplá. É estranho o nome, né? Mas vou falar um pouco dela, vou explicar um pouco sobre esse nome. Dos poucos vídeos que, por enquanto, existe aqui no Clube, esse personagem aqui é o que mais tem informações assim imprecisas, né? E muito confusas, né? Esse personagem aqui, ele teve uma situação assim de muita confusão, né? Quando publicado aqui no Brasil, na verdade. Tá, vamos lá. Eu vou explicar por quê. Aqui a primeira contracapa, aqui um anúncio aqui de revistas do Flash Gordon, né? E Príncipe Valente, tá? Preços das duas revistas na época, dois cruzeiros, 50 centavos, um pouco mais cara aqui do que a do Kansas Kid, tá? Quanto às informações imprecisas que eu quis dizer, tá, é o seguinte. Bom, vamos mostrar aqui a página aqui de apresentação aqui da empresa, tá? Editora Superplá, né? Aqui embaixo aqui o copyright aqui, né, da Apla, né? 1972, cedidos aí para a editora Superplá. Ok. Aqui nós vamos aqui para a página número 3 aqui, ó, onde tem o título dessa história, né? A cidade aterrorizada. E não há atribuição nenhuma a artista ou escritor, ou argumentista, né? Roteirista. Né? Então, essa história aqui ela é por capítulos, né? Então, essa página aqui já mostra o primeiro capítulo e também se vê que não há atribuição a nenhum artista ou roteirista. Né? Olha aqui. E posso até mostrar a última página, que também não há, né? Olha, se pelo menos a última página tivesse, mas não há aqui. Ó. Essa aqui é a última página, né? Está o fim aqui, né? E não há atribuição, não existe atribuição. E aqui temos aqui uma propaganda de uma revista aqui do Zero, que nessa época se chamava Zero, ah, o Soldado Raso. Depois eu quero mostrar também, falar sobre esse personagem. Tá, vamos lá então. E o que se sabe assim desses personagens são, o que eu disse, são informações assim pouco precisas, né? Por exemplo, ele é um personagem britânico, tá? Não é um americano ou italiano, como seria mais fácil, mais assim, de praxe a gente conhecer, né? Mas somos mais acostumados a esses personagens assim americanos e italianos, né? Desenhos muito bom, hein? Aqui, ó. Esse desenho aqui me lembra o Tex também, né? Bem, não é uma lembrada do Tex, mas esse personagem ele foi criado antes do Tex, tá? E bom, ele surge, tá? Ele é publicado pela primeira vez nos anos 30, né? Uma revista chamada Modern Boy, tá? Garoto Moderno, em 1937. Ok? Alguns anos depois, aí,
15 anos depois, aí, uma média de 15, 16 anos depois, aí, nos anos 50, ele tem o traço aí alterado, adaptado para uma nova versão, tá? E essa versão acaba sendo publicada nos anos 50 numa revista chamada Cowboy Picture Library. Ok? Bom, e aí esse personagem acaba vindo para a editora Ebal. O personagem é um personagem, né, do western de praxe comum, né, vamos dizer assim, é um justiceiro solitário, né, que cavalga pelo oeste aí, combatendo criminosos aí, defendendo os fracos e oprimidos, né. É bem basicão esse tipo de, né, é bem basicão esse tipo de ideia assim desses personagens, né. E ele tem um cavalo chamado Fortuna que o acompanha, né, que o cavalo dele, óbvio, né. Isso aqui também me lembra o personagem do Tex, o filho do Tex, que olhando assim, a impressão que esqueci, me deu um branco agora, não sei o nome do filho do Tex, mas lembra bastante. Então é isso. Sobre a criação do personagem, fica até difícil saber porque não há registro preciso, né? O que se sabe é que depois da, bom, pelo menos assim, o que se sabe é assim, duas pessoas que mais escreveram sobre esse personagem, esse que é mais conhecido por escrever sobre esse personagem, talvez poderiam ser os criadores, mas não é uma informação precisa. Muitas histórias foram escritas por uma pessoa chamada Angus Allan e Alan Fennell, ou Fennell, né? O que se sabe é que o personagem foi pertencente à revista, né? Modern Boy, e depois a Cowboy Picture Library. Bom, chegando aqui na Ebal, ainda nos anos 50, né? Também uma informação muito assim, imprecisa, mas o mais próximo seria 1957. E ele é publicado, tá? De 1957 a 1960. Okay? E a confusão começa quando ele sai da Ebal. Essa confusão é mais aqui no Brasil, tá? E vai para a editora La Selva. Desenho feito no capricho, hein, cara? Quando ele chega na editora La Selva, o pessoal ali da La Selva ali acaba publicando, né, esse personagem como Kid Montana. Tá? Às vezes Kid Montana, às vezes só Montana, e depois chegaram, putz, cara, a mudar o nome assim completamente para Joe Trigger. Tá? O problema é que na mesma La Selva, eles começaram a publicar também, ou né, publicava também um personagem chamado Kid Montana. Só que o problema é que esse Kid Montana, ele era americano, entendeu? E aí a confusão se estabeleceu porque muitas vezes eles lançaram os dois personagens. Ora Kid Montana, esse aqui como Montana, ou Joe Strider, o outro como Kid Montana mesmo. E aí, assim, talvez, eu acho que não tenha, esse personagem não foi aquele personagem que atingiu uma massa, né, mas talvez os leitores poderiam perceber, não, como eu comprei uma revista com esse mesmo nome, mas o personagem era outro, era diferente, né? Essa foi aí a bagunça que a La Selva fez. Tá? Voltando a falar, esse Kid Montana americano ele veio da editora Charlton. Okay? Um desenho muito legal aqui da cidade. Hein? Isso.
O formato dessa revista, pessoal, é de 14 por 20, tá? Bom, então nós vamos falar então agora da fase, já que passou pela Ebal, pela La Selva, né? Deu uma trocada de nome legal ali nesse personagem. Na La Selva ela vai, né, de 1961 a 1964. E agora nós estamos falando então aqui, vamos falar sobre essa passagem pela editora, né, do quadrinho que eu estou mostrando aqui agora, que é a Superplá. Tá? Na capa, eu vou voltar lá na capa, pode ver que não há número aqui, ó. Entendeu? Começou, tá vendo? Não há número aqui, ó. Mas o número está na lombada. Na Superplá, né, começa com a número 1. Lembrando, pessoal, que lá na selva, esqueci de mencionar isso, quase passa batido. Né? Lá na selva, esse personagem, o Kansas Kiri, talvez até facilitou um pouco mais a confusão, ele não era lançado, ele não tinha a revista própria, tá? Ele era lançado em outras revistas, ele foi publicado em outras revistas, tipo Seleções Juvenis, né? E Cômico Colegial. Talvez esse seja o motivo que o pessoal ali da La Selva não se importou. Troca o nome aí, joga lá, né? Porque não era uma revista do Kansas Kid, ou o Kid Montana, né? Que eles chamaram lá. Ou Montana, ou Joe Trigger, né? Então, esse talvez tenha sido um dos motivos fortes. Não era lançado, não foi lançado pela La Selva uma revista do Kansas Kid, do Kid Montana. Ele foi publicado em outras publicações. Bom, então, voltando a falar aqui da Superplá, né? Tem um período curtíssimo, né? São apenas 3 edições, tá? Todas no ano de 1972. Uma curiosidade sobre, enquanto eu mostro aqui um pouco mais da revista, eu quero citar uma pequena curiosidade que eu ia falar mesmo, né, sobre o nome dessa editora, tá? Que é o seguinte, ela foi fundada pelo Hélio Fittipaldi, né? E a informação mais precisa aí seria no ano de 1971, ok? Acontece que em 1970 se encerrou uma novela chamada Superplá, tá? Era uma novela transmitida pela Rede Tupi de televisão, extinta já, né? Óbvio, extinta, em 1980. Ela foi extinta, era uma TV antiga, né? E ela produziu essa novela de 1969 a 1970, ok? Novela Superplá. E coincidente, e aí então, né, pode-se pensar assim, pô, mas o cara pegou o nome de uma novela para fundar uma editora, né? Até para nome de novela eu achei Superplá estranho, né? Uma gíria, né? Um nome estranho. E isso se deve ao fato, pessoal, de que é o seguinte, não é que esse Superplá, na verdade, era uma gíria, né? Acabei até falando um pouco antes aí. Era uma gíria, na verdade, usada nos anos 70. Então, Superplá, pô, o Superplá seria uma conversa firme, uma conversa legal, era uma coisa assim, né? Uma conversa definitiva. Pô, vou ter um Superplá com aquela garota ali. É uma gíria que eu achei meio jocosa, né? Mas estamos falando aí de anos 70, nos anos 70, mas essa gíria acho que ela é oriunda até dos anos 60, na verdade. Então é isso, né? O nome dessa editora é uma gíria que se usava nos anos 70, que também foi usada como título de uma novela da Rede Tupi. Ok?
E queria fazer uma ressalva também, voltar um pouco a falar sobre a editora La Selva. A editora La Selva ela foi uma editora muito forte também, é uma clássica também, aí, junto com a Block, né, com a VEC, com a Ebal, com a RGE, né? E ela, o auge dela acho que foi nos anos 50, 60, né? E ela teve problemas ali financeiros, né? E ações trabalhistas também ali acabaram fazendo ela pedir recurso, recuperação judicial em 2013. Tá? E depois de 5 anos não teve jeito, né? Foi decretada a falência e o fechamento total dessa empresa. Então nós estamos chegando aqui ao final dessa revista aqui com desenhos muito bons, né? Aqui é a página final, como eu havia mostrado, né? Aqui a propaganda que eu tinha mostrado também, né? Pelo menos aqui mostra o criador, né, do personagem, que é o North Walker, né? O personagem Zero, né? Aqui está como Zero, o soldado raso, né? Curioso também para se saber o porquê, né? Bom, e aqui talvez seja uma chamada para a ação, para a próxima história, né? Usaram a capa final para isso. Ok? Então, pessoal, esse foi aí a revista Kansas Kiri, né? Personagem aí que, com a troca dos nomes aí, ficou um pouco confuso, né? Informações imprecisas sobre o seu criador, tá? Não há essa informação precisa. Esse foi Kansas Kiri. Ok, então de volta, vocês acompanharam aí o interior da revista Kansas Kiri, tá? Então é isso, pessoal, não tem mais o que falar, né? Tinha que ser dito, já foi dito. E vamos encerrando aqui, né? Mais um vídeo aí do Kluck. E até o próximo vídeo, que eu ainda estou em dúvida o que eu vou trazer aqui. Se eu trago um quadrinho aí infanto-juvenil ou uma revista daquelas tipo alternativa, como eu fiz do vídeo anterior, ou um personagem um pouco mais conhecido, né? Mas vamos ver aí, até o próximo vídeo eu dou uma decidida aí, tá? Valeu, muito obrigado. Até!